Se você acha que um bebê de 1 mês é muito pequeno para ter rotina, esse vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga o sono dele. Eu sou Flávia Panseri, consultora de sono infantil, e uma das perguntas que eu mais recebo é: meu bebê de 1 mês já pode ter rotina? E a resposta é: não só pode, como deve. Só que não essa rotina que você deve estar imaginando aí na sua cabeça. Nada engessado, uma rotina com bebê dessa idade não tem horários rígidos. Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 passos para você começar a rotina com o seu bebê de 1 mês. E eu vou te dar uma dica extra no final que eu aposto que você nunca ouviu. O primeiro passo que você precisa entender é o que realmente significa a rotina com um bebê de 1 mês de vida. Rotina com bebê dessa idade não é ter horários fixos, porque você vai entender. Agora é a primeira soneca, depois a segunda, depois a terceira. Esse cronograma que muitas mães esperam que aconteça já nas primeiras semanas e meses de vida é o que costuma gerar uma maior frustração e realmente vai ser impossível atingir esse objetivo. Então, por onde você vai começar a sonhar da rotina com o seu bebezinho? O primeiro ponto é organizar o dia da sua criança. E dentro do dia, o primeiro marco que você vai ensinar o seu bebê é o horário de acordar. Então, quando você estabelece um horário de acordar, você começa a rotina a partir daí. E como que você vai descobrir esse horário? Você vai anotar por alguns dias o horário que sua criança costuma despertar pela manhã. Esses horários no começo serão realmente variáveis, 6, 7, 7h15, 6h30, mas você vai encontrar uma média aproximada de horário que é a preferência natural da sua criança. E aí, em cima desse ritmo, você vai estabelecer o padrão da sua criança despertar. Se o seu bebezinho de 1 mês não tiver acordado até aquele horário, então você vai lá e desperta ele para ter o primeiro passo aqui do dia. E aí, o outro ponto que você precisa garantir são mamadas efetivas. A sua criança precisa encher o tanquinho dela para que ela consiga tanto descansar como espaçar as mamadas ao longo do dia. Bebês de 1 mês ainda costumam ser sonolentos e se as mamadas não forem estimuladas por você, mamãe, é provável que a criança adormeça sem ter feito realmente uma mamada efetiva. Ponto importante, tá? Ofereça a mamada no começo da janela de sono e não no final, porque a tua criança já vai estar muito cansada se você oferece no final e a tendência é que ela adormeça antes de terminar realmente a mamada efetiva. Outro ponto que você precisa organizar no dia da sua criança é a soneca. O bebezinho sim precisa descansar durante o dia, mas ele precisa ter tempo acordado, que é a famosa e temida também janela de sono. Um bebezinho de mais ou menos 1 mês, ele aguenta em média 1 hora acordado. Alguns bebês podem aguentar até 1h15. Se o seu bebezinho não estiver sempre chorando quando vai chegando perto de 1h15, tá tudo bem. Mas a média fica ali em torno de 1 hora. Lembrando que a primeira janela de sono do dia, ela costuma ser menor. Às vezes pode ser ali uns 45 minutos. Mas se o seu bebezinho fica acordado apenas meia hora entre os períodos de soneca, observe se a sua criança não está sendo induzida a adormecer antes mesmo do que ela precisa. Então, pontos importantes durante o dia: ter horário para acordar, garantir mamadas efetivas e fazer sonecas ao longo do dia, mas o bebê precisa ficar acordadinho pelo menos essa média de 1 hora. As sonecas, elas podem acontecer tanto em ambiente claro quanto em ambiente escuro. Observe a preferência do seu bebê. Não vai ser essa exposição à luminosidade no momento da soneca que vai fazer com que ele não troque o dia pela noite, tá? Então, observe a preferência do seu bebê. Se ele dorme bem na claridade, tudo certo. Mas se ele costuma acordar com mais facilidade, leve ele para um ambiente com uma penumbrinha, deixe ele lá com um ruidinho branco ligado para garantir essa soneca de maior qualidade e limitando para no máximo ali 2 horas de duração, 1h30 no máximo cada soneca. Então, uma boa noite de sono para um bebezinho de 1 mês começa primeiramente no bom dia. Agora que você já organizou o dia da sua criança, chegamos ao final de dia. Esse é um momento muito temido pelas famílias, porque o bebezinho costuma chorar mais, pedir mais colo e os pais já estão bem cansados nesse horário. Então, dicas importantes para essa fase do dia: dê mais colo para o seu bebezinho, ele vai precisar de mais atenção nesse momento. Se mais cedo, principalmente no período da manhã, você conseguir colocar ele para fazer as sonecas no bercinho, é provável que no fim de dia você não consiga e está tudo bem. Ele precisa de mais colo e mais aconchego nesse momento. Outro ponto também que acaba acontecendo no final do dia são os intervalos das mamadas. Eles costumam ficar mais curtos. Se durante o dia, antes desse período, o bebê costuma mamar a cada 2 horas, 2h30, alguns bebês a cada 3 horas, pode ser que nesse final de dia ele queira mamar de hora em hora.
É o momento onde a produção de leite da mãe costuma diminuir e é o momento onde o bebê está mais cansado, mais irritado. Então é bem importante que você ofereça essas mamadas em períodos mais curtos, caso o seu bebê solicite. E aqui vai um ponto que muitas famílias acabam se perdendo sem saber. Tenho que dar banho ou não tenho que dar banho nesse momento? Então, o final do dia, ele precisa ser interpretado em cada casa como vai funcionar. Algumas regiões são muito frias e aí é ruim dar banho no bebezinho no período da noite, então você pode oferecer o banho de tarde, por exemplo. Algumas famílias, elas já têm uma rede de apoio maior no final do dia, que contribui às vezes para oferecer o banho no bebê ali por esse momento. Outras famílias já vão ter uma rede de apoio maior no período, por exemplo, da tarde, ou famílias que têm mais do que um filho, às vezes costuma ser mais fácil dar o banhozinho no bebê de um mês antes dos irmãos chegarem da escola, por exemplo. Então, não tem um horário fixo que a gente tenha que oferecer o banho, mas se é no final do dia, o horário que você escolheu, que você vai dar o banho no seu bebezinho, observe 2 pontos. Como ele fica quando sai do banho, e se esse banho não está atrapalhando o adormecer. Porque muitas vezes a família coloca esse objetivo fixo de que tem que oferecer o banho antes de adormecer para o bebê dormir bem. Mas algumas crianças já estão tão cansadas nesse horário que elas vão chorar muito pós-banho e isso não vai relaxar, vai prejudicar o sono noturno. E outras crianças estão sendo levadas para tomar o banho quando a janelinha de sono já está fechando. E isso faz com que o bebê já esteja muito cansado e não tenha tolerância ali para tomar banho, para vestir a roupinha, e aí ele acaba muitas vezes adormecendo antes mesmo de fazer uma boa mamada. Então, o banho ele pode sim fazer parte do ritual ali no final do dia, o ritual de sono noturno, mas ele não é obrigatório. Observe isso na sua casa. Me conta aqui nos comentários qual o maior desafio que você enfrentou desde que seu bebezinho nasceu até completar um mês de vida. Quem sabe ele pode virar um tema para os próximos vídeos. O terceiro ponto que a gente precisa organizar na rotina do bebezinho de um mês é o horário do sono noturno. Bebês dessa idade não costumam dormir cedo e aqui entra um erro muito comum das famílias, levarem o bebezinho dessa idade a dormir perto das 19, 20 horas, que é o horário que a gente escuta que é o melhor para os bebês estarem dormindo. E sim, ele é o melhor horário, mas para bebezinhos um pouquinho mais velhos, vai chegar esse momento. Então, o horário ideal para um bebê desse tamanho estar entrando no soninho noturno é uma média de mais ou menos 22 horas. Antes disso, a tendência é que se você levar o seu bebê a dormir, ele até adormeça, mas acorde logo acreditando que aquilo era apenas uma soneca. Você vai achar que ele acordou por algum outro motivo e vai tentar ficar ali às vezes 1 hora tentando fazê-lo adormecer novamente. O bebê vai chorar porque ele queria ficar acordado, já que ele acredita que aquilo que aconteceu era uma soneca e não um sono noturno. E aí, o final do dia ali das 18 horas em diante, até o bebezinho realmente adormecer, acaba virando um momento de muita luta e estresse dentro de casa. Então, após você ter organizado o fim do dia do bebê, ele vai continuar fazendo sonequinhas ali no colinho, ele vai acordar, vai dormir novamente, para que então você se organize para levá-lo a adormecer por volta das 22 horas. E sabendo aquela informação importante, que ele aguenta em média cerca de 1 hora acordado, o que você precisa pensar? Sempre à frente. Então, se eu quero levar meu bebê a adormecer por volta das 22 horas, ele precisa estar acordando da última sonequinha mais ou menos, e no máximo, 21 horas. Então, se o seu bebezinho pegou no sono 20 horas e deu 21 horas, ele ainda está dormindo, você acorda ele para então ele ficar mais um tempo acordado e você conseguir levá-lo para adormecer mais ou menos nesse horário. Lembrando, é aproximado. Pode ser que amanhã você leve seu bebê a dormir 22h15. Pode ser que depois de amanhã você leve ele 21h50. Não é um horário exato, mas aproximado. Se esse conteúdo está te ajudando, já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Nós temos conteúdos que vão ajudar você a ter um bebê que mama bem e que dorme bem e uma maternidade mais leve. Depois que você já organizou a rotina do dia, do final de dia, horário do soninho noturno, você precisa começar a organizar as mamadas do período da noite. É esperado, em média, de um bebezinho de 1 mês de vida, que ele passe até 4 horas de intervalo para a primeira mamada da noite e as mamadas restantes uma média de 3 horas. Lembrando, estou falando do bebezinho que nasceu saudável, a termo e que está ganhando peso. E aí você vai conversar com o seu pediatra para checar a informação que melhor couber para o seu caso. Quando você sabe que as mamadas do dia foram efetivas, que seu bebezinho mamou bem antes de adormecer, se ele acordar num período antes de
3 ou 4 horas, você pode ir até ele e acalmá-lo. Pega no colo, nina o seu bebê, ajuda ele a voltar a adormecer, mas não precisa no primeiro momento já oferecer a mamada. Interprete primeiro se realmente é essa necessidade que você tem. E eu sei, muitas vezes, e principalmente nessa fase inicial, estamos muito cansadas. E a tendência é querer cortar o caminho, pegar o atalho. Então vamos imaginar que o bebê dormiu 22 horas, ele mamou bem antes de dormir, ele mamou bem durante o período do dia, e ele veio acordar 23 horas novamente. Se a gente for lá e oferecer a mamada para ele, é o caminho mais rápido para fazer ele voltar a dormir. Eu sei, é tentador. Mas se a gente começa, sempre que o bebê desperta, oferecer a sucção como forma dele voltar a adormecer, isso vai se tornar o novo hábito da criança. E aí, quando ele tiver 3, 4, 5 meses, isso vai perdurar mesmo ele não precisando dessas mamadas no período noturno. Tá? É bem importante a gente ter essa consciência, sempre checando com o pediatra qual é a orientação de intervalo da mamada que a sua criança fazer, ela tendo bom ganho de peso, sendo uma criança que é saudável e tendo as mamadas durante o dia garantidas. E aqui vai a dica extra, que é onde muita família se perde. Bebês resmungam durante o período da noite, se mexem, fazem barulhos. E isso chamamos de ruídos de sono. São barulhos normais que os bebês fazem principalmente nos 3 primeiros meses de vida. Se você, a cada resmungo que o seu bebezinho der, for até o bercinho, retirá-lo do berço, trouxer para o colo ou der a mamada, você está atrapalhando o sono da sua criança. Então é muito importante que você sempre mantenha o berço seguro, sem coberta, sem travesseiro, sem protetores de berço, para que você, no momento que ele faz esse barulhinho, observe a sua criança. Você não precisa ir lá e imediatamente tirá-lo do berço. Você vai e observa. Às vezes ele pode estar com o olhinho aberto, às vezes ele pode estar só se mexendo, ele pode estar resmungando. Você fica observando. Mesmo que seja o momento da mamada, você pode permitir que o seu bebê faça esses barulhinhos. Eu não estou dizendo para você deixar o seu bebê chorando desesperado no berço, mas eles fazem barulhos durante o período da noite e dependendo da forma como ele é atendido, ele pode ser despertado por você ao invés de conseguir voltar a dormir, que é a tendência que os bebezinhos façam. Gostou desse vídeo? Aproveita e assiste outros vídeos aqui do nosso canal que também vão te interessar.